Olá, meu amigo empreendedor, está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha e hoje eu estou aqui com ele, o lobo de Wall Street, Rafael Seabra. Obrigado, tudo bem, Pedro? cara? Tudo bom, cara? Prazer estar aqui. Que bom, muito bom poder conversar com você, né? E apesar de já acompanhar o seu trabalho, né, e conhecer aí os seus resultados, é um prazer poder te apresentar aí para minha audiência, para a galera que acompanha a gente. O prazer é meu, tá? falar com vocês. Eu queria que você começasse, cara, contando um pouquinho, Rafa, como que você começou nesse mercado digital, Tá. né? Esse começo assim, é até bem interessante porque a minha formação é em ciência da computação, então quando eu criei o queroficarrico.com, né, que é o meu principal projeto, a minha ideia era mais trocar informações sobre a educação financeira, que é o principal foco do site. E hoje em dia ele é um dos maiores sites de educação financeira do Brasil, mas tipo, no começo ele era só um ponto de encontro onde eu compartilhava as dicas com meus amigos de trabalho, meus amigos da faculdade. Legal. E era mais para isso daí. E à medida que ele começou a receber mais visitas, e ele começou a crescer, e eu comecei a entender que, cara, isso daqui tem alguma coisa aqui por trás que eu não estou entendendo bem o que é. E aí eu comecei a ver a quantidade de visitas aumentando, eu entendi que eu podia colocar alguns banners para poder ganhar dinheiro através do Google AdSense, mas ainda assim eu pensava nele como algo assim muito, muito amador. E aí foi quando, só em 2010, eu tinha começado em 2007, só em 2010, 3 anos depois, é que eu vim tocar que existia todo um negócio digital por ali por trás e que existia um potencial muito grande a fazer isso. Entendi. Então, assim, o fato de eu ter colocado o AdSense foi o primeiro passo para começar a ver que dava para rentabilizar aquele negócio, mas meu primeiro ponto de virada foi quando eu me afiliei a ao primeiro produto digital e fiz minha primeira venda como afiliado. Aquilo ali foi que me mostrou que eu não precisava espalhar vários banners pelo meu site. Eu poderia continuar publicando conteúdo de qualidade e através daquele conteúdo eu fazer ofertas para as pessoas ou simplesmente dar uma dica, olha, esse conteúdo daqui é assim, mas se você quiser colocar isso aqui em prática, esse curso é bem bacana. Se te interessar, beleza, se não, tranquilo, continuamos amigos. Legal, então assim, a minha primeira venda como afiliado foi aquele primeiro ponto da virada, né? Você conseguiu, assim, utilizar o teu conteúdo, né? Utilizar um hobby, que era algo que, pô, naquele momento ainda era um hobby. te fazia, né? Pô, tô aprendendo, tô desenvolvendo isso, tô tendo resultado com isso, quero compartilhar isso com as pessoas, né? E aí descobriu que realmente existia uma possibilidade de viver disso, né, cara? Exatamente. Isso é fantástico. Porque assim, mesmo no começo, quando assim, eu ganhava bem pouquinho com esses banners e basicamente ele só servia para pagar meus custos com hospedagem, com meu serviço de e-mail, aquilo para mim já era muito recompensador. Porque eu estava fazendo o que eu mais gostava de fazer, que era conversar sobre a educação financeira, que era promover a educação financeira, que é algo muito falho aqui no nosso país. Verdade. E ainda assim eu comecei a ser rentabilizado com aquilo dali. Então pra mim aquilo era o melhor dos mundos, porque tipo, eu tava ganhando dinheiro para fazer o que eu mais gostava. Aquilo ali pra mim era um prazer muito grande. E a partir do momento que você descobre que você consegue potencializar aquilo dali, se você começa a trabalhar de uma forma mais profissional, se você começa a entender como funciona o marketing digital, a integrar essa parte do marketing com a parte do seu conteúdo, aquilo pra mim foi a grande sacada, porque assim, eu passei que, apesar de, deixou de ser um hobby para mim, deixou de só ser apenas uma coisa que eu gostava de fazer, mas passou a ser também o meu principal negócio. Eu pude inclusive largar o meu trabalho para me dedicar especificamente àquilo. Então era começou como hobby, depois passou a ser uma renda extra. E hoje em dia ele já é o meu principal negócio. Só o que eu faço é trabalhar através da internet. Legal. Então você considera assim que as estratégias de marketing digital, a aplicação delas, foram fundamentais para você conseguir alavancar e tornar isso um negócio de fato? Sair da fase do hobby para um negócio? Sem dúvida. Porque o que é que acontece? Uma das maiores dificuldades, eu acho que várias pessoas têm, quebrar aquele gelo da venda, né? Porque tem muita gente que acha que, sei lá, ganhar dinheiro é errado, que ganhar dinheiro é feio, que vender é ofensivo. E não tem nada a ver com isso. A primeira quebra que você tem que dar é justamente entender que a venda, a oferta, na verdade, é só você levar a pessoa uma oportunidade dela melhorar ou de resolver algum problema. E obviamente que quando você consegue atingir um problema da pessoa, algo que ela precisa desesperadamente se livrar daquilo dali, ela vai inclusive topar entregar dinheiro para alguém
em troca daquela solução. Entendi. Então a oferta, a venda em si, nada mais é do que você levar uma solução para um problema que aquela pessoa está enfrentando, sim, ou levar uma oportunidade de ela conseguir atingir algum grande sonho que ela sempre teve para se realizar profissionalmente, pessoalmente ou em qualquer que seja a área. Sim. E em troca disso ela vai prazerosamente dar o dinheiro para a pessoa. Então a primeira questão, a minha primeira quebra foi justamente quebrar esse paradigma da oferta, esse paradigma da venda, que tipo, é uma coisa boa, contanto que você ofereça à pessoa algo que vai de fato ajudar ela. Entendi. Rafa, uma pergunta, cara, isso é uma dúvida que eu tenho em relação até mesmo o ponto do nicho que você trabalha, até porque o nome do seu site, né, Quero Ficar Rico, e as pessoas muitas vezes têm um pouco de resistência com relação a isso, porque, poxa, muita gente é enganada, né, cara? Pirâmides financeiras, a gente vê muita gente caindo nessas coisas, promessas de dinheiro fácil, e eu sei que você é totalmente contra isso, claro. Eu sei disso. E eu queria que você falasse um pouco do seu posicionamento. Como que você se posiciona dentro de um mercado onde a gente vê tanta gente, assim, espertalhona, né? Tanta gente querendo se aproveitar da boa vontade, da honestidade, da ética de outras pessoas, e você continua sendo uma pessoa ética, honesta, se posicionando, trabalhando em prol da real educação, e não do ganho fácil, né? Como que você vê isso e se posiciona aí no mercado? A primeira quebra é que quando as pessoas pensam em ficar rico, a primeira coisa que ela pensa é em acumular muito dinheiro. E as pessoas também têm a mentalidade de querer sempre algo fácil e rápido. Por isso que, como tem tanta gente pensando assim, fica tão fácil enganar essas pessoas. Por isso que tem tanta gente se aproveitando da inocência ou até da ganância, né? Pois é, alguns são por serem leigos mesmo, e outros por tentarem se aproveitar, estarem sempre querendo ter a vantagem. Então a primeira quebra é explicar o conceito de riqueza. A riqueza, ela não tem nada a ver com você alcançar determinado, eu quero ter 1 milhão, eu quero ter 2 milhões, eu quero ter um montante financeiro. A riqueza é você, pouco a pouco, você ir acumulando um patrimônio que com aquilo e aquele patrimônio ele tem que ir gerando renda para você. Então, para você fazer isso, você não pode, por exemplo, eu ganho dinheiro e compro um carro vai me gerar muitas despesas. Mas se eu pego meu dinheiro e, sei lá, invisto no meu próprio negócio, aquilo vai me dar renda. Se eu invisto num imóvel, se eu invisto numa aplicação financeira, aquilo vai me dando renda. E à medida que eu vou acumulando uma quantidade de ativos que ele vai me dando renda, essa renda vai fazer com que eu dependa cada vez menos da minha carga de trabalho. Então, quanto mais eu acumulo ativos, menos eu vou depender do meu trabalho para viver. E se você chega num ponto em que aquela quantidade de renda banca o seu custo de vida, você alcançou sua independência financeira. Então a riqueza está muito mais associada a você manter um padrão de vida bem baixo para que você consiga alcançar o quanto antes a sua independência financeira. Então a primeira questão é justamente quebrar esse conceito de riqueza. Legal. Então riqueza não é ostentar, é você conseguir viver com o mínimo possível para que uma pequena renda, uma renda, sei lá, não vou falar em valores, mas que seja suficiente para manter o seu custo de vida. Então, quanto menor for o seu padrão de vida, mais próximo você está da independência financeira, então mais próximo você está do meu conceito de riqueza, que eu acho que é isso que você tem que pensar. Legal, cara, legal. E como que você faz para repelir essas pessoas que tentam atrair com esse discurso aproveitador? Provavelmente você deve receber uns comentários no seu blog lá, claro. E coisas nesse sentido. Como que você repele esse tipo de pessoa? A primeira coisa que eu sempre busco fazer é deixar bem claro que qualquer método, qualquer estratégia, seja de investimento ou de você conseguir uma renda extra, ela não é fácil, muitas vezes ela não é rápida e vai exigir muita dedicação daquela pessoa. Legal. Então quando você, seja por eu estar fazendo uma oferta ou estar explicando algum investimento, a primeira coisa que eu faço é sempre tentar mostrar para quem aquilo não é. Então deixa bem claro, porque assim, você tira já daquela oferta ou do meu site as pessoas que estão buscando algo rápido e fácil. Então qualquer coisa, por mais que eu mostre algum resultado, e dificilmente eu mostro resultados, eu gosto de mostrar muito mais métodos e mostrar como você fazer algo e não, tipo, eu ganhei tanto ou tal, né? Porque aquilo não tem muito sentido, porque mostra, às vezes as pessoas dizem que ganhou X, mas você não sabe que por trás dela ela já tem ou uma lista muito grande, ou ela já tem uma base de clientes muito grande, então um número absoluto ele não quer dizer muita coisa. Legal. Então muito mais você explicar o processo e deixar bem claro que não é nada fácil, não é nada rápido, mas que um método pode deixar isso simples.
E uma coisa simples não quer dizer que ela é fácil, mas que é simples de você executar com bastante dedicação. Passo a passo. Claro, e você tem que sempre focar em estar adquirindo conhecimento. Porque no final das contas, a aquisição de conhecimento é quem vai render os melhores juros compostos para você lá na frente. É verdade. Então a gente faz esse paralelo de juros compostos, que é de investimentos, mas para as pessoas sempre entenderem que quando você investe em conhecimento, o seu retorno é sempre muito maior. Então é sempre você tem que estar buscando aprender e principalmente colocar em prática aquilo que você está aprendendo, porque o conhecimento, ele só é o poder em potencial. Ele só vai ser o poder de fato se você colocar aquilo em prática. Legal, legal, cara. Cara, olha só, tem um camarada ali, e ele é uma pessoa que tá buscando se desenvolver no mercado digital, sabe? E ele tá começando, ele, pô, tem visto várias oportunidades, ele tem visto várias coisas, ele acompanha os nossos vídeos do Mentalidade, né, e outras pessoas também. E ele queria, cara, uma dica sua. Se você estivesse começando hoje, qual a dica que você daria para aquele Rafael lá que estava começando um blog como um hobby, né? Pô, eu tenho um hobby, eu acho que eu posso conseguir alguma coisa com esse hobby aqui, né? Qual a dica que você daria para lá? Bacana. Eu acho que a primeira coisa, antes de qualquer técnica ou estratégia para você colocar em prática, é você ter um propósito. Porque o maior erro da maioria dos empreendedores iniciantes ou das pessoas que querem entrar nesse mercado é justamente porque, e aí eu boto a culpa também um pouco nos empreendedores que já existem hoje em dia, é que o pessoal fala muito de números, fala muito de resultados, em poucos meses eu consegui ganhar tanto, ou eu larguei meu trabalho, no mês seguinte eu estava ganhando o triplo do meu salário, e isso meio que ilude as pessoas. Então, muita gente termina entrando nesse mercado com foco, meu propósito é o quê? Eu ganhar dinheiro. Se você entra no mercado com o propósito de ganhar dinheiro, fatalmente você vai cair de cavalo, você vai quebrar a cara. Legal. Porque você não pode pensar em ganhar dinheiro. Você tem que pensar em ajudar alguém. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está realmente querendo começar, tenha um propósito de ajudar alguém. E aí, onde você vai ajudar? Na área que você já tem algum conhecimento. No meu caso, o meu conhecimento era mais nessa área de educação financeira e investimentos. Então, o meu propósito à medida que eu identifiquei que existe uma falha muito grande na sociedade como um todo, em relação à formação, em relação à educação financeira, porque a gente não aprende isso nas escolas, então eu defini como meu propósito, eu vou educar financeiramente a maior quantidade de pessoas que eu pudesse. Legal. E é óbvio que quando eu começasse a fazer isso, começasse a colocar isso em prática, de alguma forma aquilo vai voltar para mim. Então, o dinheiro sendo, o resultado financeiro sendo a consequência, é perfeito. Legal, e isso funciona bem. Quando você tem um propósito que é realmente ajudar alguém, porque quando você está com esse propósito, você vai conseguir produzir conteúdo para de fato ajudar alguém. E não fazer só algo meia boca e ficar esperando o dinheiro cair no seu colo, que não vai. A pessoa só vai conseguir entregar dinheiro para você se ela sentir que você está ajudando alguém. Então, primeiro você tem que dar para depois receber. Isso é a base da reciprocidade. Então você entrega primeiro algo muito bom para a pessoa prazerosamente depois entregar o dinheiro dela para você para comprar o seu produto ou para comprar algum curso que você recomenda, justamente por conta disso. Legal. E eu acho que é essa a questão, você ter o propósito e manter ele. Muito bom, cara. Beleza. Obrigado cara, por estar aqui comigo. Beleza, cara. Isso aí. Um grande abraço. E abração, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.